Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu novamente aqui e hoje nós vamos falar sobre o Nintendo Switch. Digamos vai ser um review, né? Depois de anos de espera, rumores, vazamentos, a gente vai falar sobre um pouquinho dele hoje. Bom, o Nintendo Switch hoje ele é real. E com isso, eu trouxe o meu Nintendo Switch, já tem uma semana que eu estou utilizando ele. E esse vídeo a gente vai falar as primeiras impressões, o review e o que eu tô achando até agora do console que, na minha humilde opinião, ele veio para revolucionar novamente a indústria de games. Bom, no meu último vídeo, no vídeo anterior, foi um unboxing, digamos assim, unboxing bem unboxing mesmo. Foi o meu primeiro unboxing, então não tinha experiência nenhuma. Mas de qualquer forma, eu estava muito nervoso com a chegada do meu videogame. Quem realmente me conhece sabe que eu sou muito nintendista e aí eu tava muito ansioso pro meu videogame chegar. E aí eu tava realmente bastante nervoso, não sabia como que eu tava fazendo, eu perdi, tipo assim, o rumo até do unboxing. Mas pelo vídeo você consegue ver que é uma caixa bem pequena, né? O console ele vem numa caixa bem pequena, mas o acabamento em si da caixa, a caixa ela tem um acabamento muito premium, tá? É o que me passou. É uma caixa de papelão simples, mas aqui ela realmente ela tem um acabamento premium. Mas a pergunta é, vale a pena fazer um upgrade? Realmente vale a pena comprar um Nintendo Switch agora, com os valores dos jogos? Um exemplo, Mario Kart ele tá na faixa de R$ 500, né? Então será que realmente vale a pena fazer esse upgrade agora? Ou esperar o final do ano, ou esperar ano que vem? Mas antes disso, se inscreve no canal, ative o sininho, tá? E não deixa de comentar ou compartilhar com os amigos, beleza? O Nintendo Switch ele foi lançado, né, mundialmente e aqui no Brasil também, graças à Nintendo, amém, muito obrigado. Teve Day One, então no dia 5 desse mês de junho, o lançamento foi oficial no mundo todo e também no Brasil. Primeira coisa é a tela. O Nintendo Switch 2 ele não vem com uma tela OLED, ao contrário do seu antecessor da versão OLED. É uma tela de LCD. Tem uma tela de 7.9 polegadas com a resolução portátil, no caso, de 1080p. E na dock ela tem um upscale de 4K, mas isso depende muito dos jogos. A taxa de atualização da tela vai até 120 Hz e também um armazenamento interno de 256 GB. Bom, eu deixo o meu aqui, inclusive tá com o Mario Kart. Aqui ele tem um suporte, já falo sobre ele. Sobre o Nintendo Switch 2, o que realmente eu gostei muito são os Joy-Cons. Pra mim, estão perfeitos. Até hoje, digamos, eu tô, me acostumando. Ele é magnético, então é só fazer isso. Tipo, e ele é muito firme. Aqui tem esse botão. Ele é muito firme mesmo. Tem que fazer força pra tirar. Aí você tira e depois coloca normal. Completamente, né? Ele tem imã aqui. E aí, outra coisa que eu gostei é que são maiores, né? Os botões são mais macios, o joystick em si ele é mais confortável. Então, os botões de SL e SR também são maiores, então, digamos, tem um conforto maior para quando você passar um Joy-Con para uma pessoa, para ela jogar com você. Então, para mim, foi um upgrade muito bom. A textura em si dele também é muito gostosa de pegar. É um plástico, mas é um plástico bastante diferente. Dá uma sensação como se fosse um metal em si. Mas não é metal, é puro plástico. E ele é um pouquinho, levemente, na verdade, pesado. Não tanto pesado, tipo, pesado que o seu anterior, isso que eu quis dizer. Em questão da tela, vocês podem ver, que eu tinha falado, né? É uma tela de LCD de 7.9 polegadas, com uma taxa de atualização de 120 Hz, ela pode chegar até 120 Hz, na verdade, né? E também, na dock em si, tem um upscaling de 4K na televisão. Dependendo muito dos jogos em si, claro. Aqui atrás, ela tem um suporte, para você pode inclinar o Nintendo Switch. Por incrível que pareça, às vezes eu acho que isso aqui é metal, mas eu não sei se isso é metal, ainda não sei, não identifiquei o que é, se é metal ou se realmente é um plástico em si, mas é um acabamento, ele é bem firme, resistente, tipo, até para puxar você tem que fazer um pouquinho de força. E aqui atrás tem a entrada de cartão micro SD, e não é qualquer cartão, tem que ser o modelo mais novo, que é mais rápido, eu acho que é o Express, uma coisa assim.
Ele tem 2 entradas de USB-C, uma aqui atrás, né, embaixo, pra falar a verdade, para carregamento quando você coloca na dock. E se porventura, né, você tiver com ele em pé, deitado, na verdade, colocando ele em pé assim na mesa, você pode colocar o cabo de carregamento aqui também. Na parte de cima também são as saídas de ar, cartão, onde você coloca o game para ligar e também os volumes. Ah, uma coisa que eu tinha esquecido também. Ele tem um microfone. E esse microfone é muito bom, para falar a verdade. Eu testei porque ele tem a função do Game Chat, na qual você pode conversar. Graças a Deus chegou isso, né, Nintendo? Mas isso já existe há muito tempo. Você pode conversar com seus amigos jogando online, né? E aí, neste caso, ele tem uma tecnologia da NVIDIA, pelo que eu pesquisei, tá? Ele tem uma tecnologia, uma IA da NVIDIA, porque ele utiliza o chip da NVIDIA, inclusive, na qual capta o som em si e tira todo o ruído. Eu estava com o meu Nintendo Switch, digamos, uns quase 3 metros de distância entre a televisão, o rack, a televisão e eu no sofá. E eu estava falando perfeitamente, sem falar alto, sem gritar, sem nada. Falando normal, como se uma pessoa estivesse do meu lado e meu amigo estava me ouvindo perfeitamente. Então, tem uma IA trabalhando na voz aí, tirando o cancelamento de ruído e melhorando a nossa voz. E assim, pra mim foi maravilhoso. Isso pra mim tá surreal, sério. Isso tá muito bom mesmo. Outra coisa bacana também é que maioria, não vou dizer 100%, mas eu vou dizer aí uns 95 ou 96% dos jogos anteriores do seu antecessor, do Nintendo Switch 1, também é compatível com o Nintendo Switch 2. Ele tem retrocompatibilidade. Então você vai poder jogar os seus jogos. Inclusive, para quem tem Zelda Breath of the Wild e também Tears of the Kingdom, receberam o pacote de melhoria. Bom, eu vou deixar ele aqui do lado, enquanto eu for falar sobre a dock. A dock em si, para mim, eu achei ela um pouco mais pesada, tá? Do seu antecessor. E aqui, atrás dela também, ela tem uma entrada de fonte, a entrada de HDMI, que inclusive o HDMI que vem é um HDMI que aguenta, digamos assim, ele suporta, na verdade, né? Ele suporta até 120 de FPS, mas também a sua televisão tem que ter, né, essa tecnologia, tem que suportar 120, e também tem entrada de internet. Nessa parte, no caso, ele toma um pouquinho, achei um pouquinho mais pesado, que onde ele tem alguns, digamos aqui, ele tem um cooler para trabalhar e não deixar o videogame tão quente em si, tá? Bom, então essa dock, uma dock bem simples, tá? Ele tem também 2 entradas de USB-A 3.0, se eu não me engano, mas acredito muito que é 3.0 também. Bom, essa é a dock em si, tá? Agora vamos falar um pouco sobre os jogos. Bom, como eu tinha falado, o Mario Kart lançou para ele. Então é um jogo novo, Mario Kart World é um jogo exclusivo para Nintendo Switch 2. Ele não roda no Nintendo Switch. E também vi várias pessoas falando que ele poderia rodar em si, mas ele, gente, não tem como. Quando você for pegar esse jogo para jogar, você vai ver que isso nunca ia rodar no Switch. Nunca ia rodar no Switch. Não tem cabimento disso rodar no Switch, porque o nome já se fala, Mario Kart World. Ele é literalmente um mundo aberto de Mario Kart. É você tá jogando um Forza, só que de Mario Kart, sabe? Então, assim, não ia rodar no Switch 1, não ia. A questão do gráfico, você vê que tá realmente... O jogo ele tá mais bonito em si, o contorno, o HDR. Também ele tem suporte HDR, eu tinha esquecido desse detalhe. O Switch 2 tem suporte HDR10. Então, o Switch 1 não ia, tá? Ele não ia aguentar a rodar esse jogo, tá? Pra mim, esse jogo ele tá sensacional, sério. Esse jogo em si, ele realmente está sensacional. O que ele tá diferente dos Mario Karts anteriores. Eu percebi que em questão das pistas, ele tem bastante retas, tá? Não tem muitas curvas para a gente trabalhar no drift. Então, não utiliza muito drift, mas, como eu posso dizer, tem muita ação nas retas, principalmente no modo online. São 24 jogadores agora, com você, né? Então, assim, você mais 23. O modo online, gente, que tem agora um modo que, se eu não me engano, eliminatório, é muito bom. Porque você começa com 24 jogadores, e aí você tem que estar, na verdade, entre
os 20 primeiros. E aí depois vai só diminuindo. Aí depois você tem que estar entre os 18, os 15, 10, 5 e assim por diante. Até, digamos, você ser o primeiro. É muito bom. E ao mesmo tempo que é muito bom, você fica muito nervoso, porque acontece de tudo. Um casco azul que você receber, ou um casco vermelho, que seja, se você estiver em primeiro, em questão de 3 segundos você tá em último lugar. Então, assim, realmente, não tem muito drift para você fazer nas curvas, tá? Os mapas não estão trabalhados para fazer drift em curvas, mas ele tá trabalhado mais em linhas retas. Não só retas, mas eu percebi que tem bastante saltos também. Não é um jogo muito barato, né? O Mario Kart ele veio pro Brasil custando seus R$ 500. E pra gente R$ 500 é muito caro pagar R$ 500 no jogo. Eu acho caro já pagar R$ 200 num jogo em si, mas R$ 500 é salgado, é muito salgado mesmo. Não sei, ainda tô pensando se realmente eu não consegui chegar numa conclusão se, assim, para falar a verdade, acho que não vale a pena os R$ 500. Não vale a pena os R$ 500 não. Eu acho que no máximo estourando R$ 400. Estourando, mas é tipo assim, sem promoção, né? Tipo, é R$ 400 ali sem promoção. Mas a questão do jogo, o jogo tá muito bom, tá muito fluido, ele tá muito bonito. Sério, gente, o jogo tá muito bonito, tá muito lindo. E é muito divertido. Mario Kart em si é extremamente divertido. Não tenho o que falar sobre a questão do Mario Kart. Vou deixar ele aqui. Ficou bonitinho? Acho que sim, né? Não tenho o que dizer sobre a questão do Mario Kart em si. No Nintendo Switch 1 foi o jogo mais vendido. E, inclusive, do Nintendo Switch 1 é um jogo de Wii U. Depois ele foi lançado pro Switch com algumas pequenas, não, digamos assim, upgrades, de pistas novas, que melhoria pra mim. Não tinha que. Tipo, o jogo tá completo. Em questão de mecânica de jogo, pra mim tá completo. Então teve um acréscimo de pistas e só. E é o jogo mais vendido da Nintendo, que é o Mario Kart, tipo, no Switch. Agora vamos falar sobre Zelda. Eu sou suspeito a falar sobre Zelda porque realmente Zelda, pra mim, o que faz eu ser muito nintendista é eu ser muito fã da franquia Zelda. E Zelda pra mim tem um sentimento muito grande, né? A primeira vez que eu joguei Zelda na minha vida foi jogando foi Zelda Ocarina of Time no meu Nintendo 64. Então é um jogo que pra mim e pra muitas pessoas é o melhor jogo de todos os tempos. Mas, como eu tinha falado antes, Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, que é a sua sequência, né, receberam melhorias, updates gráficos. Então, hoje, na dock, ele roda 4K a 60 de FPS. E no Switch, no modo portátil, ele roda a 1080p, ou seja, Full HD. E eu eu acredito muito que seja 60 também, mas pode ser ali entre 30 FPS. Sobre Zelda, Tears of the Kingdom, o que eu posso dizer é que eu tô jogando novamente o Tears of the Kingdom. Sério, o jogo ele já é belo por natureza, no Switch 1, mas no Switch 2, gente, sério, no Switch 2 ele está impecável. Eu vou até colocar ele aqui, deixando alguma passar, ou vou colocar uma gameplay em si, mas o jogo ele tá belo, o jogo ele tá lindo. A questão de textura do jogo em si, você conseguir enxergar um objeto na distância, assim, muito longe, né? Tela de carregamento está extremamente rápido, a tela de carregamento está rápida em si. A textura, a coloração dos itens, do mapa, da paisagem. E olha que no Switch 1 ele já era perfeito. Tipo, pra mim, o único problema que ele tinha no Switch 1 era as quedas de FPS, que quando você colocava a Ultra Hand, que é uma habilidade, nossa, você jogava de 30 e ele caia pra 20. Então, assim, realmente, no Nintendo Switch ele sofria um pouco, né? Mas agora no Nintendo Switch 2 ele está impecável. Não vai dar pra, digamos, mostrar em si, né? Mas
Eu vou tentar fazer alguma coisa, não sei se eu fizer assim pra focar, mas isso daqui, não vai dar. Isso daqui está impecável. Sério, isso daqui tá a coisa mais linda, esse jogo. Deixa eu segurar com a outra mão aqui. Opa! Isso daqui tá impecável, sério. Esse jogo tá a coisa mais linda. E assim, eu sou suspeita a falar. Realmente eu sou suspeita a falar, porque é uma franquia que eu gosto muito. É um jogo que eu passo horas. Eu tenho literalmente mais de 400 horas de Zelda, de Tears of the Kingdom. E assim, não sei o que dizer mais sobre Zelda, porque eu tô muito ansioso pro novo Zelda que eles devem lançar. Mas o jogo tá lindo, o jogo tá belo, não tenho o que reclamar. Agora é aquela pergunta, vale a pena comprar o Nintendo Switch 2 agora? Bom, acho que, como posso dizer, pensando, né? Pro meu lado fã da Nintendo, é óbvio, é claro que vale a pena comprar o Nintendo Switch 2, sem pensar duas vezes. Mas assim, eu acho que no final do ano vai estar um pouco mais barato. Os jogos não vão diminuir. Isso realmente não vai diminuir. Comprar a questão de jogos. Porque a Nintendo ela não faz promoção dos seus jogos. Raramente ela fazer isso. Então, assim, se fizer, sei lá, R$100, apesar que ajuda. Mesmo assim, se vale a pena fazer o update agora, eu acho que vai muito do pessoal. Pra mim, super valeu a pena. Eu tenho o meu Nintendo Switch 1, ele tá guardado, inclusive. Mas pra mim, realmente vale super a pena. Porque você jogar certos jogos, principalmente pra quem gosta de Zelda e quer jogar um mundo aberto em 4K 60 de FPS, faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Então, pra mim, realmente vale a pena. Não é um produto barato, né? Ele, sem o Mario Kart, somente o videogame, tá saindo 4.500 e com o Mario Kart ele tá saindo 4.800. Então não é um produto barato. Os jogos em si são jogos caros, né? A Nintendo acabou aumentando seus jogos. O Mario Kart ela lançou fora, se eu não me engano, foi por $80. E aqui no Brasil, R$500. Então, assim, é caro. Se pra gente é caro R$500, lá fora, $80 no jogo também é muito caro. Tipo, não é R$80 igual aqui, não é um por um. A gente não pode fazer essa conversão direta. Mas para eles também, $80 é muito caro em um jogo. Então, na minha humilde opinião, acho que você tem que pensar se realmente vale a pena, se você realmente quer. Porque tem as melhorias em si, mas pra mim, que eu sou fã, eu sempre vou perguntar pra pessoa se realmente vale a pena. Então, pra mim, vale a pena fazer a troca. Eu comprei na pré-venda, chegou, fiquei mega ansioso. E a Nintendo não disponibilizou para nenhum influencer assim, na área de games. Eu tava esperando lançar algum vídeo e a Nintendo não lançou nenhum. Então, assim, tá sendo novidade para todo mundo. Tanto para mim, para os usuários finais, que sou eu, né? Tanto pros influenciadores, que, sei lá, sempre faz review, sempre faz análise do videogame em si. Tá sendo novidade para todo mundo. Então, pra mim, acredito muito que realmente vale a pena, fez valer a pena pra mim, a cada centavo, e agora é só curtir. Acredito muito que o Nintendo Switch 2 vai fazer como posso dizer, algo revolucionário novamente na indústria dos jogos, porque se o Nintendo Switch 1 já fez, e o Nintendo Switch 2, a Nintendo divulgou nos 3, não sei se foi os 3 ou os primeiros 4 dias, a questão de vendas, quantas vendas foram feitas, e é o videogame, ele bateu recorde, é o videogame que mais vendeu na história dos videogames do mundo. É o videogame que mais vendeu em 4 dias. O que o Nintendo Switch fez em 4 dias, sei lá, o PlayStation teve que fazer em 1 mês. Sabe? É questão de vendas, ou mais do que isso. Eu vou colocar a tela em algum lugar aqui, mas eu vou colocar esses dados, porque realmente em 4 dias ele se tornou o videogame mais vendido no mundo. Ele bateu o recorde. Então eu acredito muito, se a Nintendo continuar do jeito que está fazendo,
E é claro, né, em time que tá ganhando não se mexe, né, tem esse ditado, e a Nintendo sabe, a Nintendo não é boba, a Nintendo ela é uma empresa tradicional, todo mundo sabe muito bem disso, uma empresa japonesa, mas a Nintendo, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo. Ela aumentou os jogos, os valores dos seus jogos, não só do Mario Kart, que foi lançado por $80, mas dos seus jogos anteriores e tiveram reajuste. Então, ela fez esse aumento e mesmo assim o pessoal tá comprando. Então, ela foi a primeira, depois veio a Sony, depois veio a Microsoft, né? O Xbox aumentando também. A Sony aumentou a questão dos seus jogos. E aí eu já dou um alerta, né? A questão do GTA 6. Na minha humilde opinião, o GTA 6 vai vir entre $80 até $100. Ponto. Tá? Então, chegar aqui no Brasil vai ser mais de R$ 500. Isso é a minha visão. Porque realmente é o jogo mais esperado, não tem como dizer, é o jogo mais esperado há muitos anos do GTA 6. E você pode ter certeza que colocando $100, vai ter gente pagando $100 e vai vender muito. Então, assim, as empresas sabem muito bem o que estão fazendo, mas eu acredito muito que a Nintendo ela tá vivendo, digamos, a sua fase de ouro, porque ela realmente não viveu na época do Wii U, foi a época de trevas, coitada. Ela não demitiu ninguém e ela diminuiu o salário das pessoas, dos seus funcionários, de diretores, ela não demitiu, ao contrário de outras empresas por aí que fica comprando vários estúdios e fica demitindo, porque a crise dos jogos, né, do mercado dos games tá acontecendo, mas eu vejo que a Nintendo ela tá muito consolidada, ela tá muito bem no mercado. Então, pra mim, o Nintendo Switch 2, ele vale a pena. E se a Nintendo continuar fazendo do jeito que ela fez com o Nintendo Switch 1, sério, novamente o Nintendo Switch 2 vai ser um jogo ou videogame que vai revolucionar a área de games novamente. Bom, pessoal, esse é o meu review, digamos, eu falei sobre especificações técnicas, assim, um pouco por cima, né, o que eu realmente estou achando durante esses primeiros, digamos assim, 10 dias com ele. E muito obrigado por ter ficado até aqui, assistido esse vídeo todo. Não se inscreva, gente, dá aquela força, por favor. Não se esqueça de se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, fala para os seus amigos. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.